Pessoal, o que, que são reservas de instituições depositárias? Né? Reservas de instituições depositárias são as reservas que os bancos centrais possuem. Então, os bancos, eles possuem uma quantidade cavalar de bilhões de dólares nas suas reservas. Com o apertamento quantitativo, né, quando se faz o apertamento quantitativo, o Banco Central, aliás, o Fed, Federal Reserve, ele vende os seus papéis de tesouro, ele vende sua participação dos bonds para o mercado e vendendo os bonds, né, ele vai tirando, né, dólares e ativos em dólares do seu balanço. Então, toda vez que nós temos apertamento quantitativo, nós vemos uma queda no total de ativos que o Federal Reserve tem, segura no seu caixa, segura no seu cofre, beleza? Então, quando a gente tem apertamento quantitativo, vai lá o Fed e vende os seus títulos de dívida americano para trocar por dólares e fazer um enxugamento de dólares do mercado, da economia real. Então, nós temos uma queda na quantidade de ativos no balanço do Fed e nós temos, basicamente, geralmente ao longo do período em que o mercado de ações vai subindo, né, em que a economia ela está aquecida, o recolhimento cada vez maior de impostos. Por quê? As pessoas vão ganhando mais dinheiro, os salários vão aumentando, né? Com a expansão econômica, os salários vão aumentando. No curto prazo, as empresas que precisam demitir, eles vão demitir primeiro os caras que têm o salário maior, e aí eles aumentam o salário da galera operária, da base, né? Que gera mais a capacidade produtiva para a empresa. E geralmente não é o diretor, geralmente é o cara, é o peão mesmo, tá? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Então nós temos o seguinte, com o tempo, à medida que as pessoas vão aumentando o salário, elas têm que pagar mais o quê? Impostos. Então nós temos esse gráfico aqui de impostos, né, de recolhimento de impostos americano. Ele, quando ele começa a cair, ele vem e mostra o tal do crash, tá? Então toda vez que nós tivemos os crashes, né, em 2000 a bolha.com, e no início de 90 ali, em 1980 também, quando elevaram a taxa de juros rapidamente também tivemos. E aqui no Covidão mais recente, né, nós tivemos então um pequeno momento, né, em março, o tal do crash. Então nós temos o seguinte, aqui nós temos um pico, tá? Um pico de recolhimento de taxas e de impostos e assim por diante. Esse gráfico, ele vai e caminha junto com o do Banco Central, ou do Fed. Então, ou do Fed não, perdão, do S&P 500. Então esse gráfico ele anda muito com o do S&P 500, tá? Então o S&P 500, quando as taxas caem, o recolhimento de impostos cai, o S&P 500 também derrete. E por que isso acontece? Porque isso é um sinal de que as pessoas não estão recebendo mais os dividendos na mesma proporção que antes. Então, dentro de um cenário expansionista, a cada fechamento de trimestre, o Q1, o Q2, Q3, Q4 e assim por diante, né? A cada fechamento de trimestre acontece a divisão de dividendos, né? A distribuição de dividendos para as pessoas que detêm posse de ações como da Apple, do Google, da Disney e assim por diante. Depois de um tempo, né, essas pessoas elas não vão receber os dividendos tal na quantidade que era antes. Por quê? O normal de alguém que recebe dividendos recebe os dividendos e reinveste. Recebe os dividendos e reinveste. Ou seja, dá aquela guinada, né, aquele movimento de bull market que a gente conhece. Então, a cada trimestre, geralmente, nós temos novos impulsos de alta no mercado de ações. O que está acontecendo hoje que se arrisca a quebrar o mercado e dar o grande crash em julho desse ano? Acontece que existe um teto, que é um limite de dívida, tá? Em que o Tesouro americano pode emitir. Então, eles chamam de teto de dívida, né? É o valor máximo, então, da dívida que o Departamento do Tesouro pode emitir para o público ou para outras agências federais. Atualmente, o Federal Reserve, que detém alguns títulos do Tesouro, e vocês têm que entender que
nos Estados Unidos, a Janet Yellen, ela é a presidente, ela é a secretária de Tesouro americano, tá? É ela que emite dívida americana. E o Federal Reserve, ele é independente do governo. Então, o Banco Central, lá, ele é independente do governo, beleza? Então, quando a Janet Yellen, ela emite títulos do Tesouro, vai chegar um momento, né? Chega em um momento em que ela não pode mais emitir esses títulos do Tesouro para que o Fed possa, em algum momento o Fed ele vai querer pagar mais do que os bancos, do que os banqueiros normais, os bancos menores, e vai tentar, por exemplo, pagar uma dívida vai pagar, tipo, por exemplo, um rendimento ali de 5,5% ao ano, por aí. E enquanto que o Tesouro paga, por exemplo, 6%. Então, isso atrai os investidores ao invés de investir no banco e depositar dinheiro no banco para fazer os rendimentos, as pessoas vão preferir, por conta de uma rentabilidade maior, o título do Tesouro. Porém, chega em um momento em que se o apertamento quantitativo continuar, as reservas financeiras dos bancos vai diminuir a um nível tal, tá? Então, as reservas dos bancos que vamos dizer assim, tem ainda sobrando D4, caiu para 3, mas ainda tem 3 bilhões de dólares sobrando ainda. Se chegar no momento em que se aproximar de 2 bilhões, 1 bilhão, o que vai acontecer? Ou até menos, né? Os bancos menores, eles vão precisar tomar empréstimo de outros bancos, coisa que já está acontecendo desde outubro lá de 2022, lá com os bancos suíços que eu mostrei no último relatório. E no caso, os bancos eles vão oferecer um rendimento real mais em conta, com mais liquidez do que a pessoa investir diretamente na compra do título de tesouro americano. Por quê? Porque quando você compra títulos, você tem um problema com a questão da liquidez. Você não consegue fazer um saque imediato quando você investe em tesouro americano. É que nem investir naqueles pré-fixados aqui no Brasil. Você tem uma data que você vai poder fazer o saque. Você tem uma data de manutenção do dinheiro e do investimento naquele papel, certo? Então, nós temos a seguinte situação. Chegará um momento na falta de crédito financeiro, na falta de dinheiro disponível circulante, na falta de recebíveis também, de dividendos, na falta de diminuição da produtividade. Com a diminuição de produtividade, ou seja, aumenta o desemprego, com o aumento de desemprego tem menos dinheiro em circulação. Então, o que causa isso? Chega em um momento em que o tesouro vai chegar no final do mês, ou final do período do vencimento do tesouro, e vai pagar o dobro. Vai pagar, ao invés de 6%, vai pagar, sei lá, 10%. Isso é só hipoteticamente, tá, pessoal? Então vai pagar o dobro. Por quê? Porque o governo quer atrair o investimento na dívida do governo. Só que o Banco Central, que disputa com ele, né, é uma disputa interna isso que existe, também vai aumentar também as taxas de juros. Aumentando a taxa de juros, você impede que as pessoas consigam quitar os seus créditos futuros. Por quê? Porque a taxa de juros futura fica tão cara que as pessoas começam a se endividar num nível em que não sobra dinheiro para mais nada. E nesse momento, o que acontece com o mercado de ações e o mercado de cripto? Eles começam a ser liquidados, começam a desabar, a cair. E aí essa informação aqui sobre o teto da dívida, né, já está avisando o seguinte, tá? Os caras basicamente estão assumindo, né, o governo está assumindo o seguinte, que entre setembro e julho desse ano, tá? Então de setembro a julho desse ano, se o teto da dívida não subir ou ficar de forma inalterada, não haverá dinheiro suficiente não haverá liquidez suficiente
para a manutenção da elevação da taxa de juros, sendo um problema para o controle inflacionário. Por isso, pessoal, com os bancos tendo que pagar um título de rendimento maior do que o título de dívida, os bonds americanos, em algum momento, para eles conseguirem captar recursos, o governo americano vai receber menos com taxas. E se o governo, a partir de julho, receber menos em taxas, tá? Se receber menos com taxas, nós vamos ter falta de dinheiro no mercado, ausência de capital suficiente para manutenção das altas. E aí o mercado como um todo vai cair, desabar. Então o mercado cripto derrete, o mercado de ações derrete. Por quê? Porque as pessoas extremamente endividadas vão precisar liquidar as suas posições para fazer caixa, para poder lidar com a crise da falta de dinheiro, certo? Então uma coisa vai levando a outra. Se com os dados de inflação recentes, o PCE vindo um pouco acima do esperado, isso significa que provavelmente o Federal Reserve vai precisar aumentar a taxa de juros por mais tempo ou manter ela por mais tempo, até que chegue um momento em que as reservas bancárias acabem. Esse excesso de tranquilidade, essas reservas bancárias que já estão em fase de baixa, que já perdeu 1 bilhão, ele por enquanto não precisa do dinheiro das pessoas. Só que se eles perderem essa reserva, se o Banco Central perder essa reserva financeira, eles vão precisar disputar com o Federal Reserve para capturar recursos financeiros, capturar liquidez, capturar dinheiro, certo? Então, basicamente, nós temos essa situação. Essa é uma situação bastante complexa. A gente tem até de julho a setembro para poder aproveitar algum possível movimento de retomada de alta. E depois, eu acredito que a gente vai ter quedas infinitas, tá? E principalmente se eles não ajustarem o teto de dívida. Se eles fizerem alguma votação, alguma flexibilização do teto de dívida e puderem emitir mais dívida através do tesouro, através dos bonds, aí seria até uma solução temporária, poderia até provocar o pouso suave. Mas, pelo visto, eles vão seguir a tentativa de manter a taxa de juros elevada por um determinado período de tempo e ver se a inflação arrefece. Se a inflação começar de fato a cair, aí beleza, a gente vai ter um pouco mais de calmaria e talvez até um pouso suave. Eu acredito nisso? Não. Eu acredito em queda infinita. Eu quero só convidar todos vocês para se inscrever para a segunda turma do Crypto Blinders, segunda temporada, que vai ser lançada ali no final de março. Então daqui a um mês a gente vai relançar o Crypto Blinders. Para quem não quiser ou quiser só experimentar uma parte do curso, você pode adquirir o Mestres do DeFi, que é um dos cursos que tem presente lá no Crypto Blinders, certo?